Hoje é quinta, 14 de março, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Estamos classificados para a fase de grupos da Copa Libertadores da América e vou falar com vocês aqui o que o Botafogo pode ter pela sua frente, quais serão os nossos próximos adversários. E o técnico interino do Botafogo, Fábio Mathias, exaltou a equipe, falou da confiança, falou o que ele fez ali internamente, que o Botafogo recuperou tudo aquilo que tinha perdido e conseguiu a sua classificação para a fase de grupos da principal competição da América do Sul. Vamos falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Nós estamos classificados para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Botafogo ontem empatou com o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abichedi, 1-1, tínhamos vencido no estádio Newton Santos por 2-1 e a classificação está em nossas mãos. Agora o Botafogo vai ter que passar pelo sorteio, que vai acontecer, e a partir desse momento que nós teremos o sorteio, nós iremos saber quais serão os nossos próximos adversários. Vou passar tudinho aqui para vocês. O sorteio vai acontecer no próximo dia 18, segunda-feira, às 20 horas. Nós teremos esse sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Não vamos acompanhar ao vivo aqui no canal do TF, mas eu já adianto, já vou programar uma live para segunda-feira, às 21 horas, assim que acabar o sorteio, ou até mesmo no horário do sorteio, para nós irmos analisando o que o Botafogo terá pela frente na principal competição da América do Sul. Então, a Libertadores, na fase de grupos, ela terá início ou para o Botafogo no dia 2, 3 ou 4 de abril. Será assim, vapt-vupt, a fase de grupos, porque a Conmebol, ela quer acabar tudo até o dia 30 de maio, por causa da Copa América. Oitavas de final, no caso, começará apenas entre os dias 13 e 15 de agosto. Afinal, dia 30 de novembro, em Buenos Aires, ainda não está definido se vai acontecer no estádio Monumental de Núñez, o estádio, agora não lembro o novo nome do estádio Monumental de Núñez, que está com o nome também com name rights, ou no estádio do Boca Juniors. O Botafogo está no pote 4 da Copa Libertadores da América. O que tem a ver esse pote 4, TF? A gente está no pote de uma equipe que veio da pré-Libertadores. Consequentemente, nós poderemos ter ali um grupo fortíssimo, ou nós poderemos ter um grupo, dependendo do sorteio, mais acessível. O primeiro passo era chegar na fase de grupos e nós chegamos. Ponto. Isso para mim tinha que ter acontecido e aconteceu. Vou passar aqui para vocês os potes, para vocês entenderem quais serão os adversários e vamos brincar aqui nos comentários. Monte seu grupo. Qual você acha que vai ser o grupo do Botafogo na Copa Libertadores da América? Vamos lá. Pote 1. Fluminense, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo e LDU. Nós temos Fluminense brasileiro, Palmeiras brasileiro, River Plate argentino, Flamengo brasileiro, Grêmio brasileiro, Peñarol uruguaio, São Paulo brasileiro e LDU, equipe equatoriana. Desses aqui, teoricamente, o Peñarol seria o mais acessível, Se a gente tivesse que escolher um time neste primeiro chaveamento, eu escolheria o Peñarol, porque é um time talvez o mais fraco desses. A LDU é um time já cascudo, tem altitude, então seria bom fugir. E depois, River Plate, é um time pesadíssimo na Argentina, na América do Sul, um dos principais times do nosso continente. E depois só brasileiros. Eu, particularmente, queria fugir de brasileiros. Já basta você já ter tido um confronto complicado contra o Red Bull Bragantino nesse primeiro momento. Então, fugiria felizão de qualquer confronto contra um time brasileiro nessa primeira fase da Copa Libertadores. Mas, pegando a lógica, pegando a tendência, cara, eu não duvido que a gente pegue algum time brasileiro. E pode ser um clássico carioca, Tanto Fluminense quanto Flamengo são cabeças de chave ali, estão no pote 1. Então o Botafogo pode ter um confronto doméstico, um confronto no Rio de Janeiro, dependendo do sorteio. Pote 2, Atlético Mineiro do Brasil, Independiente del Valle do Equador, Libertad do Paraguai, Cerro Porteño do Paraguai, Estudiantes de La Plata da Argentina, Barcelona do Equador, Bolívar, da Bolívia, e Junior Barranquilla, da Colômbia. Aqui nós temos também times fortes, se a gente para pensar. A gente tem o Atlético Mineiro, que é brasileiro, então pode cair no grupo do Botafogo, o Atlético Mineiro, porque se você tem, por acaso, Peñarol, você não pode ter 3 times brasileiros no grupo. Então, você tem ali Peñarol, um segundo brasileiro pode ser o Atlético Mineiro, Então, você tem esta possibilidade.
Independiente Del Valle é um time chato, que tem crescimento na América do Sul, um time que tem conseguido classificações. Libertad e Cerro Porteño, apesar de você ter ali o Cerro Porteño com uma camisa pesada, eu acho que é um adversário mais factível ali, tanto Libertad quanto Cerro Porteño. E Junior Barranquilla, time colombiano, é sempre chato, Bolívar tem altitude, né? E o Barcelona do Equador também é um time meio chato, tanto Independiente Del Valle e Barcelona. Aqui, nesse pote 2, quem vier, eu queria fugir de brasileiro, repito, né? Não queria pegar brasileiro nessa próxima fase da Copa Libertadores. Acho que se a gente não pegar o Atlético, tá melhor, porque eu não quero evitar mais um confronto contra brasileiros. Pote 3, San Lorenzo, da Argentina, The Strongest, Universitário, Deportivo Táchira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Tajeres. Então você tem ali também no pote 3 times pesados, né? Você tem algumas equipes ali que são fortes, né? Por exemplo, o San Lorenzo é uma equipe tradicional, esteve no nosso grupo na Libertadores de 2014. Você tem o Rosário Central, que é outra equipe forte. O Tajeres, que é uma equipe que também tem ali um bom momento no futebol argentino. O Milionários da Colômbia é um time bem forte. The Strongest tem a questão da altitude, e seria bom Botafogo fugir. O Universitário é um time que acho que bem palpável. E o Deportivo Táchira também. Pote 4 é o pote que nós estamos. Nós estamos juntos ali com Caracas, Liverpool do Uruguai, o Huachipato, Cobresal, Palestino, Colo-Colo, Nacional ou Always Ready, né? Falta uma equipe para fechar o pote 4 da Copa Libertadores. Dito tudo isso, eu acredito que o Botafogo tem tudo para conseguir ir bem na Copa Libertadores. Terá pela primeira vez os seus reforços, Jefinho e também Luiz Henrique, na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E agora as coisas precisam acontecer. Você vai ficar em cima do muro? Qual seria o seu grupo na Copa Libertadores? Se eu pudesse escolher, o meu grupo seria Peñarol, iria de Libertad, estou olhando um grupo legal aqui, San Lorenzo e Botafogo. Esse seria meu grupo, Peñarol, Libertad, San Lorenzo e Botafogo. Esse seria o meu grupo para a Copa Libertadores da América, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Daqui a 2 semanas nós já teremos um jogo importante pela principal competição da América do Sul. E vou colocar aqui algumas falas do Fábio Matias após a nossa classificação ontem, onde ele exalta o time, fala sobre a vontade, sobre tudo que o Botafogo vem fazendo ali com o seu trabalho e por que conseguiu esta classificação. Vejam aí essas falas do Fábio Matias. A gente sempre temos que valorizar, eu acho que é valorizar as questões coletivas. Então, assim, boa parte das coisas que acontecem, a gente precisa ter os atletas empenhados e comprometidos com isso. Então, mais uma vez, os atletas nossos tiveram um compromisso em relação ao jogo e mesmo assim na hora difícil, aquele momento um pouco mais complicado dentro do jogo, que a gente teve um jogador a menos, a gente conseguiu. Em relação à questão da carreira, a gente está dando continuidade dentro do processo do clube, a gente continua trabalhando para deixar as coisas organizadas da melhor forma possível. É um momento muito bom, é um momento prazeroso, é um momento talvez ímpar na minha carreira. As coisas acontecem muito rápido dentro do futebol, eu acho que isso que é legal, o esporte em si nos traz isso, e isso que a gente tem feito hoje dentro do Botafogo faz parte do processo de construção, e não é uma construção que o Fábio está aqui hoje, não, é uma construção de 2 anos, desde quando esse grupo que assumiu o clube. Eu falo muito do Mazuco e do Alessandro hoje aqui, e o John também, mas são caras que já me conhecem há muito tempo. E, de novo, quando você tem essas oportunidades, e às vezes dentro da vida nossa como treinador, nós que somos do processo de base de construção, a gente vai ter uma única oportunidade de mostrar alguma coisa. Eu não estou aqui para mostrar nada, estou aqui para trabalhar para o clube. Então, acho que o principal é o que a gente colocou em relação às ideias dos atletas, o compromisso que os atletas têm, eles sempre tiveram em relação ao trabalho, a todo momento. E, mais uma vez, valorizar o processo de construção dos profissionais que estão dentro do clube. E tem muita gente boa trabalhando dentro do Botafogo. E cada dia mais o clube está crescendo, cada dia mais o clube está se transformando. Então, acho isso algo muito importante. De novo, a gente tem que estar onde a gente gosta de estar e onde as pessoas acreditam em nós. E hoje, o clube em si tem eles acreditam muito no processo de trabalho, mas, de novo, eu estou trabalhando dentro do processo de construção da função auxiliar do clube, para deixar as coisas organizadas da melhor forma possível. Mas o principal é entender que é um bom time, é um baita clube que a gente enfrentou hoje aqui. E a gente sabia das dificuldades. E quando a gente entrou naquele modo com um jogador a menos, a gente precisou de algo a mais. Então, acho que cada um desses jogadores aqui, dentro do processo de construção nosso hoje, se transformaram em um jogador a mais, juntando eu e unindo as forças. A gente foi feliz também nas substituições, nas trocas, a gente conseguiu entender um pouco o cenário, entender um pouco a questão do jogo, do que estava precisando, do que estava acontecendo. A gente volta no intervalo melhor, no segundo tempo, a gente volta até com controle mais do jogo, do que aquele início dos 25 primeiros 30 minutos, e aí a gente tem daí
uma felicidade da expulsão. E isso acaba mudando totalmente a característica do jogo, o que acontece no jogo, e a gente daí teve que partir para esse pressuposto de estruturar um pouco mais, compactar um pouco mais, fechar um pouco mais os corredores, começaram a correr dobras dentro dos corredores laterais, e isso a gente conseguiu inibir com a ação do Hugo, depois utilizei o Tietchan do outro lado, para que a gente conseguisse acionar e travar um pouco esse movimento. A entrada do Gregory, então, a entrada de todos nos ajudou a conquistar, e o Janderson também no final, para dar um pouco mais de sustentação e equilíbrio ali, naquela fase de transição e pressão aos meio-campistas, que começaram a povoar aquela zona à frente da linha dos dois médios nossos, ali, dos dois, tanto do Marlon quanto do Gregory ali, ao final do jogo. Tamo juntos, meus amigos, tamo juntos, minhas amigas. Mais um Giro de Notícias chega ao fim. Volto hoje ali por volta de meio-dia com o nosso almoço com TF. Volto à noite ali por volta das 7, já lá de Volta Redonda com o nosso Noite Alvinegra. Tamo juntos. Felicidade, felicidade. É isso, conseguimos. O primeiro passo foi dado. Merecíamos o que aconteceu ontem.